Bem, continuando aqui. Essa trecho aqui, é um trecho um pouco longo, perdoe a citação, mas ele é interessante porque é o trecho onde surge pela primeira vez o termo presidencialismo de coalizão, né? Então, acho importante citar ele inteiro, né? O que é exatamente presidencialismo de coalizão? A ideia básica aqui é que, segundo Abranches, vamos lembrar que no texto 88, de lá para cá as coisas mudaram, mas em Abranches, em 88, segundo Abranches, não havia casos de países presidencialistas multipartidários. O grande exemplo de um sistema presidencialismo puro, né, que não é aquele sistema que mistura características do presidencialismo com o parlamentarismo, o único caso puro de presidencialismo seria os Estados Unidos, né, que ele colocou aqui tem outros casos lá da Finlândia, da Suíça, da França, mas não são presidencialismos puros, né? Todos eles têm muitas características de parlamentarismo, como o quê? O executivo eleito pelo parlamento, por exemplo. O modelo americano, que é o padrão, né, o caso mais clássico de presidencialismo, é bipartidário, né? Nos Estados Unidos não existe multipartidarismo, né? E por que isso é uma característica importante? Porque num sistema multipartidário, muito dificilmente o partido do presidente vai ter a maioria no Congresso. Vê o caso, por exemplo, do partido do presidente atual, Jair Bolsonaro. Quando ele foi eleito, agora ele está sem partido, mas quando ele foi eleito, né, o partido dele não tinha, se não me engano, acho que não tinha nem 10% das cadeiras do Congresso. E sendo que para aprovar leis precisa de maioria simples, leis complementares foi de maioria absoluta, né, 50% mais um, e emendas constitucionais 60%. Então, se ele depender só do próprio partido, ele nunca vai aprovar nada. E nenhum presidente brasileiro, né, de 88 para cá, eu diria que talvez até mesmo antes, nunca ele conseguiu que o partido dele sozinho, sem precisar se coligar com nenhum outro partido, já tivesse a maior parte das cadeiras do Congresso, né? Então, o que Abranches falou sobre essa característica, né? Diz o seguinte: apenas uma característica associada à experiência brasileira ressalta como uma singularidade. O Brasil é o único país que, além de combinar proporcionalidade e multipartidarismo e o presidencialismo imperial, esse presidencialismo imperial querendo dizer que é tipo presidencialismo puro, né? Um presidente que não foi eleito pelo Congresso, que não depende do Congresso para conseguir aprovar as coisas, como é o caso nesses casos de presidencialismo que não são puros. Então, nós temos esse presidencialismo imperial, que é um presidente que foi eleito de forma independente, que não pode ser destituído pelo Congresso assim, sem ter um processo criminal, etc. O Brasil se organiza através de grandes coalizões. Esse traço peculiar da institucionalidade brasileira concreta chamarei, a falta de melhor nome, de presidencialismo de coalizão. É legal que esse é a falta de melhor nome, já se passaram mais de 30 anos desse texto e o nome continua aí, né? O termo ficou tão popular que realmente não tem agora, mesmo se inventarem um nome melhor, vão continuar chamando por esse termo, porque é o termo que pegou, é o termo que foi usado, né? Então, o presidencialismo de coalizão é basicamente a ideia de um presidente num sistema presidencial puro que não governa sozinho, só com o próprio partido. Ele precisa ter uma coalizão multipartidária. Bem, uma coisa, não sei se vocês repararam, no Brasil o problema não são só que o presidente aqui precisa fazer coalizões, mas ele tem que fazer grandes coalizões. O que o Abranches chama de grandes coalizões? Ele chama aquelas coalizões que, em geral, são maiores do que a maioria absoluta. Não é que o presidente precisa da maioria estrita, aquela maioria, tipo assim, 50% mais um, para ele já está ótimo. Não. Ele precisa ter uma maioria que frequentemente ultrapassa muito os 50% das cadeiras no Congresso. Por quê? Porque há essa necessidade de ter uma coalizão tão ampla, tão heterogênea, tão difícil de ser gerida. Bom, a primeira característica que ele ressalta que obriga as grandes coalizões no Brasil é o federalismo.
Nós temos muitos estados aqui, todos os estados têm líderes regionais que vão tentar brigar por um espaçozinho aqui em Brasília. Então ele fala, a lógica da formação das coalizões tem nitidamente dois eixos, o partidário e o regional estadual, hoje como ontem. Isso é o que explica a recorrência de grandes coalizões, pois o cálculo relativo à base de sustentação política do governo não é apenas partidário parlamentar, mas também regional. Ou seja, não adianta você ter um apoio de muitos partidos, você precisa ter também o apoio de muitos líderes regionais. Por isso que frequentemente as coalizões ultrapassam os 50%. E o outro fator fundamental é justamente o constitucionalismo, que nem eu falei para vocês, para você alterar a Constituição brasileira, você precisa ter 3/5 das cadeiras, que é 60%. A Constituição fala em 3/5, mas eu acho mais simples falar em 60%, né? E aí acabou se criando uma regra informal de que a coalizão presidencial tem que ser pelo menos grande o suficiente para fazer reformas constitucionais. Por que essa necessidade? Porque no Brasil temos a Constituição extensa, está aqui escrito, né? Muitos detalhes que em outros países são assuntos de leis ordinárias, no Brasil são assuntos constitucionais, porque a nossa Constituição é muito longa, muito detalhada. E aí, como resultado, você precisa estar o tempo todo reformando a Constituição. Os Estados Unidos, em 200 anos, fizeram 50 emendas à Constituição deles. No Brasil, em 30 anos, a Constituição de 88 já foi mais de 100 emendas. Então, em geral, todo mundo critica o presidente quando ele não consegue fazer muitas reformas à Constituição. Parece que é uma necessidade do governo no Brasil, frequentemente, se reformar a Constituição. E para você reformar a Constituição, tem que ter 60% do Congresso. E vamos lembrar também que, sim, se eu fosse presidente, eu não queria ter 60% mais um do Congresso, né? Porque se você tem 60% mais um, todo mundo tem poder de veto. Se um partido, ou até uma facção de um partido, resolver se rebelar e não votar de acordo com a orientação do governo, você já não consegue mais reformar a Constituição. Então é muito importante você ter uma Constituição um pouco maior, como uma espécie de colchão de segurança, para que se uma parte da coalizão não quiser votar naquela proposta específica, você não conseguir aprová-la mesmo assim. Bom, aí ele faz uma descrição esquemática, né, de como funciona o presidencialismo de coalizão. Vamos até colocar aqui figuras do governo Collor, que eu acho que é mais interessante para a gente lembrar do contexto em que ele escreveu. Ele escreveu, na verdade, um pouquinho antes do governo Collor, mas o texto dele foi muito lido na época do Collor, porque todas as crises do governo Collor foram colocadas na conta do arranjo institucional. Pois bem, ele diz, a formação das coalizões envolve 3 momentos típicos. Primeiro, a constituição da aliança eleitoral, que requer em torno de diretivas programáticas mínimas, usualmente amplas e pouco específicas, e de princípios a serem obedecidos na formação do governo após a vitória eleitoral. Então, tá bom. O primeiro passo da coalizão presidencial se dá na campanha. Você fica lá com os aliados de primeira hora, aquelas pessoas necessárias, inclusive, para você ganhar a eleição, né, para você ter tempo na TV, ter recurso, palanque nos estados e tudo mais. E nessa hora, o programa político, né, tá em segundo ou terceiro plano, porque todo mundo está com cabeça na eleição e a gente sabe que eleição presidencial você não ganha com proposta, você ganha com propaganda. Então, aqui você precisa, então, se você tem programa, seja lá você tem afinidades, né, um político de esquerda vai tentar se aliar com líderes que também são de esquerda e de direita também. Um cara de direita vai se aliar com pessoas ideologicamente próximas, né? Mas sem muitos detalhes programáticos. Então tá bom. Aí vamos para o segundo momento. Ganharam essa eleição e aí você precisa montar um ministério. Tá aqui uma fotinha do Ministério Collor. Tá aqui a Zélia Cardoso de Mello, poderosa ministra da Economia do governo Collor. Tá aqui o vira-casaco Itamar, que depois assume a presidência. Pois bem, no segundo momento, precisa se constituir o governo, na qual se predomina a disputa por cargos e compromissos relativos a um programa mínimo de governo, ainda bastante genérico.
Então, o presidente, quando está eleito, ele passa a se tornar uma pessoa desejada, todo mundo quer estar junto, quer estar próximo para conseguir um cargo no governo, que em geral traz muito recurso, muito reconhecimento, muito poder. E aqui você já precisa ter um plano de governo, alguns planos de ação um pouco mais estruturados, mas ainda sem tanto detalhe específico, porque os problemas só surgem mesmo quando você está lá na cadeira administrando as coisas. Por fim, nós temos aqui, ó, finalmente, a formação da aliança em coalizão efetivamente governante, quando emerge com toda a força o problema da formulação da agenda real de políticas positiva e substantiva e das condições da sua implementação. Então temos aqui essa mesa, inclusive essa mesa quem comprou foi o próprio Collor, né? Ele que pôs essa mesa que até hoje está no Palácio do Planalto, onde se reúne aqui os ministros. É aqui que surgem os problemas, porque se aquela grande coalizão, representando 60% do Congresso ou mais, né, partidos das mais diferentes ideologias, né, você não consegue com esse monte de partido aqui, ó, esse monte de partido aqui que a gente tem no Brasil, você não consegue reunir uma maioria de 60% com uma coisa ideologicamente clara. Você sempre vai ter uma galera mais à esquerda, uma galera mais à direita, uma galera mais rural, uma galera mais urbana, uma galera mais religiosa, uma galera mais laica, sempre vai ter uma coisa muito, muito, muito heterogênea e complicada e que frequentemente as pessoas aqui, quando estão sentando aqui, vão discordar muito, né? Principalmente quando a câmera não está ligada e estão só entre eles, aí vai ter muita problema para você conseguir ter uma coerência, né, de gestão quando chega aqui na hora de gerir, que é quando realmente o governo tem que fazer as coisas que vão resolver os problemas do país, mudar a vida das pessoas. Aí Sérgio Abranches continua. É o trânsito entre o segundo e o terceiro momento, ou seja, entre aqui a formação do governo e a gestão de fato, é que é um momento crítico para a consolidação da coalizão que determina suas condições fundamentais e sua continuidade. Frequentemente, quando chega aqui, dá pau. As coisas não começam a funcionar coerentemente, às vezes muitos partidos pulam fora do governo, porque não encontram espaço, porque entram em rota de coalizão com o presidente, com parceiros mais poderosos, e aí as coisas começam a ir mal. Né? Então, não sei se as pessoas aqui lembram dessa famosa olhadinha no relógio que o Collor deu, né? Aqui é segundos antes, com essa mesma caneta aqui, em que ele está assinando seu pedido de renúncia da presidência. Aqui já é o momento final do breve período Collor. Continuando, Sérgio Abrantes, né? Olha, uma forma de tentar manter essa coalizão, primeiro para formar a coalizão e depois mantê-la unida, é o loteamento partidário e regional da máquina pública. Então ele diz, com a necessidade, há uma necessidade para manter aquela grande coalizão super ampla, super heterogênea, cheia de pessoas de tudo quanto é jeito, né? Aqui, ó, vou voltar aos partidos aqui. Para manter esse povo aqui unido, né, para eles não acharem que o custo de estar no governo é maior do que o custo de estar na oposição, o que você faz? Abre-se uns cofres do governo para distribuição de benesses públicas. Ah, corrupção? Não necessariamente, às vezes não é corrupção, às vezes é um benefício legal, está dentro da lei, mas que talvez simplesmente por questões de gestão não existiria. Por exemplo, cargo público. Pô, você não pode empregar um cargo de comissão, ou seja, um cargo de livre provimento. Não é ilegal você dar um cargo público para um parceiro aliado político, né? A lei não impede isso daí. Mas, se a pessoa não é aquela pessoa mais qualificada para o cargo, então é uma distribuição das benesses públicas de uma forma que poderia ser chamado sim de loteamento e aparelhamento da máquina partidária. Isso daqui não é uma coisa nova, né? Não foi inventada pelo governo A, B e C no Brasil, inclusive é uma coisa que não existe só no Brasil, existe em muitos países. Mas a ideia, né, existe uma visão de que não é uma coisa benéfica. Nem sempre benéfica. Talvez um governo com zero loteamento partidário seria contra o princípio democrático, onde quem ganha governa. Mas com muito loteamento partidário, você teria muito pouco apreço técnico na máquina pública. Então teria que ter um equilíbrio, né? Você teria que ter alguns líderes partidários, né? Ou seja, políticos eleitos que ocupam os altos cargos, mas o grosso sendo feito por funcionários, vamos dizer assim, da área técnica, né? Que
coisa que no jargão da sociologia e da ciência política a gente chama funcionários burocráticos. Tá? Pois bem, aí o Sérgio Abrantes fala, tanto o autofracionamento governamental quanto uma grande coalizão concentrada representa uma faca de dois gumes. O primeiro confere maior grau de liberdade para manobras internas por parte do presidente, que pode retirar força exatamente da manipulação das posições e dos interesses dos vários parceiros alianças. Então, beleza, né? O presidente ele tem a caneta, ele é o dono da caneta, ele pode usar essa caneta para lotear a máquina pública e com isso atrair parceiros. Com isso, com o que ele ganha? Ele ganha capacidade de manipular as posições e interesses dos vários parceiros. As pessoas devem lealdade ao presidente, porque ele que está pagando as contas ali. Por outro lado, tem, né, a faca de dois gumes aqui, né? Como diria o amigo meu, a faca de dois legumes. Ao mesmo tempo, na medida em que o seu partido não detém a maioria parlamentar, vamos lembrar, o presidente no Brasil nunca tem a maioria das cadeiras. Ou mesmo governamental, na maior parte dos casos, o partido do presidente não tem nem a maior parte dos ministérios. Né? A maior parte dos ministérios foi dada para parceiros da coalizão. O presidente torna-se, em parte, prisioneiro de compromissos múltiplos partidários regionais. Por mais que seja o presidente o dono da caneta e possa contratar e demitir quem ele quiser, se ele tirar um cara que é importante no parceiro aliado, o que o partido pode fazer? Ah, já que é assim, não brinco mais, vou para a oposição. Né? Então, o presidente ele pode muito, mas não pode tudo. Né? Ele tem que pensar muito antes de desagradar um parceiro da coalizão, porque aí ele pode perder a maioria. Se ele perde a maioria, ele não consegue aprovar as propostas dele no Congresso. E esse sistema estaria, então, caracterizado justamente, né, o nó gótico do presidencialismo de coalizão é o fato dele ser, então, muito estável e de alto risco. Estável porque você não consegue fazer uma coalizão estável, onde todo mundo age de forma disciplinada, coordenada. Frequentemente o presidente é colocado em maus lençóis, porque não consegue agradar os parceiros da coalizão, muitos interesses divergentes e tudo mais. E quanto mais diversa essa coalizão, pior. Né? Tem alguns cientistas políticos que falam, que ainda segue essa linha até hoje, né? Que falam que, por exemplo, uma coalizão onde você tem parceiros ideologicamente mais próximos, você precisa de usar menos a caneta para distribuir recursos. Então, por exemplo, o Fernando Henrique ele tinha uma grande vantagem de que todos os parceiros da coalizão eram todos de centro-direita. Então, querendo ou não, você tinha menos divergência porque todos ideologicamente estavam parecidos. O governo Lula e mais ainda o governo Dilma, ele teve um problema que na coalizão dele você tinha desde a pessoal de muita esquerda até pessoas que já eram de direita. Né? Você não era assim, todo mundo de centro-esquerda. Porque a centro-esquerda, lá na época Lula e Dilma, não tinha o número de 60%. Os votos dos partidos de centro-esquerda, nem mesmo o centro, teriam juntos assim o número necessário. Né? Na época do Fernando Henrique ainda era possível governar só, vamos dizer assim, com a centro-direita, deixando a esquerda na oposição. O governo Lula tinha, inclusive, pegar uma parte da direita e colocar na coalizão, porque senão ele não governava. É assim que a regra do jogo funciona. Não era uma coisa que o Lula quis, não foi ele que escolheu. Se ele pudesse escolher, faria diferente, mas é as regras do jogo. É assim que... O custo disso, né? Qual que é o problema de você não fazer isso, né? Ó, tá vendo? Pessoas, se você faz um governo inefetivo, que não consegue aprovar nada, as pessoas vão para a rua querer pedir a sua cabeça, que nem fizeram com o Collor. E isso é pior quando você tem que fazer aquelas medidas que não são tão populares, porque o governo eventualmente tem que fazer medidas impopulares, né? Com reformas, que teve recentemente reforma da Previdência, retirar alguns benefícios, retirar privilégios, que seja, né? Para você pode ser privilégio, para a pessoa que tem um benefício é um direito dela, e ela vai brigar com unhas e dentes para não ser tirado, por mais injusto que seja, algumas medidas sempre encontram muita oposição. E aí, principalmente nesses casos que são casos impopulares que o governo tem que aprovar, você vai ter uma forte tendência, o presidente vai ter muita dificuldade de manter a coalizão unida. Né? Você vai ter pequenos partidos que querem se consolidar, e principalmente quando você precisa fazer essas medidas, né?
você vai ter, eles vão querer de forma assim populista para poder marcar uma posição frente ao debate público, sair, marcar posição. Muitos casos são questões regionais, né? Então, os líderes regionais, eles, por exemplo, você está tentando aprovar uma proposta que vai beneficiar todas as regiões, o país como um todo, e um líder que é ligado a uma pauta regional é contra, né? E aí isso pode dar algum problema. A gente pode citar vários exemplos. Um exemplo que a gente pode citar é que, por exemplo, no governo Dilma você tinha uma proposta que queria mudar a lei dos portos, entendeu? Porque a legislação dos portos brasileira era muito antiga, precisava ser modernizada. Só que alguns portos eram regionais, né? E o governo queria impor uma política uniforme para todos os portos do território nacional, inclusive aqueles que serão administrados pelo governo, pelos governos estaduais. E Pernambuco tem um grande porto estadual lá, e o governador não queria perder o controle sobre a política do porto que ele tinha lá. Ou seja, o cara, para não perder a autonomia de Pernambuco, o cara estava contra um negócio que era para beneficiar todos os portos do Brasil como um todo. Tem casos semelhantes, análogos, né, em várias políticas, né? Ou seja, quando você tem líderes regionais fortes, você tem mais dificuldade, né, para poder gerir políticas nacionais. Esse problema nunca aconteceria na Inglaterra, por um simples motivo. Na Inglaterra não existem governadores, né? Então, não teria possibilidade do governador inglês se opor ao primeiro-ministro, porque não há governadores ingleses, pronto, acabou. Tá? Na Rússia também não teria o mesmo problema, porque os presidentes de província, lá que são equivalentes aos governadores no Brasil, são cargos de indicação do governo central. Então, o presidente em Moscou indica todos os governadores estaduais. Então, ninguém vai, numa situação dessa, ninguém vai querer se opor ao presidente. Mas no Brasil não é o caso. No Brasil, os líderes, os governadores têm autonomia, não podem ser removidos pelo governo central, então eles podem se contrapor ao presidente. Então, Sérgio Abrantes, de forma meio profética, né, porque ele escreveu antes do Collor, né, o que ele falou? Em certo sentido, dificilmente uma grande coalizão governante terá condições de estabilidade em períodos de crise aguda, sem um amplo apoio político-social que ultrapasse os limites das lideranças partidárias e envolva todos os segmentos sociais organizados. Ou seja, se o governante não for um grande líder social, um encantador das massas, um cara que discursa super bem, um cara que consegue fechar todos os acordos, que nem foi o caso, para citar no exemplo que o Abranches conhecia nessa época, o caso Juscelino Kubitschek. Né? Se você não tem o Juscelino Kubitschek na presidência, você não vai conseguir terminar o mandato. E vamos lembrar que até em 88, o Juscelino era o único presidente que tinha terminado o mandato. Era o único presidente eleito que terminou o mandato. Todos os outros presidentes anteriores, né, ou não tinham sido eleitos ou não terminaram o mandato. Então, sabe, alguns se suicidaram, outros foram vítimas de golpes, outros renunciaram. Então, você teria que depender de uma excepcional capacidade de liderança do presidente para ele conseguir cumprir um mandato. E presidentes tão bons assim não acontecem sempre, né? Frequentemente a gente elege pessoas que não são líderes tão capazes. Né? A eleição não é um método tão bom assim para avaliar esse tipo de habilidade, né? O resultado é justamente aquilo que aconteceu, né? Profeticamente profetizou ali a queda do Collor, 4 anos antes, praticamente. E aí, e mais para frente, podemos pensar o caso da Dilma, né, que passou por alguns problemas similares. Né? E vamos lembrar que os primeiros ministros também caem com mais frequência que os presidentes. Só que o processo de destituição do primeiro-ministro é um processo relativamente rotineiro, né, que não provoca uma crise no sistema. Tirar e colocar primeiro-ministro é um ato, é quarta-feira, é um ato normal, o país não para por causa disso. Né? Aliás, muita gente nem fica sabendo, nem se interessa, porque o presidente, quem colocou, é uma coisa que não precisa envolver grandes protestos nas ruas, crise. Não, é simplesmente o parlamento tira e coloca outro de forma rápida e indolor. Já no presidencialismo não, como o presidente ele tem autonomia, né, ele em relação ao Congresso,
o processo de impeachment é um processo muito custoso do ponto de vista político e social, né? Em geral deixa traumas e tudo mais. Enfim, pelo que o Sérgio Abrantes falou, meio que o Brasil estaria condenado pelo próprio desenho, né, por todas essas características aqui do sistema brasileiro, estaremos então condenados a ter processos de crise, presidência que não terminam o mandato frequentemente. Fala aí um pouco mais sobre isso. Farei um vídeo mais curto para explicar cada um desses pontos aqui um pouco mais detalhadamente. Esse vídeo ficou ficando um pouco longo, mas eu acho que foi o grosso do argumento de Sérgio Abrantes foi colocado aqui.